Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Vários assuntos hoje, né? Sobre o jogo e também assuntos sempre ligados a Vasco, né? Hoje é dia 2 de novembro, finados. Espero que o Vasco não morra definitivamente nessa data, que possamos matar o Cuiabá, né? E fazer uma festa com relação a todos os santos, né? Que assim é o chamado feriado de hoje, para o Cuiabá, né? E que o Davidson se acalme, filho. Cumpra a palavra. Não é só dizer, eu amo o Vasco. Prove agora que o senhor ama o Vasco. Bom, hoje, quinta-feira, feriadão, 5 da tarde, Cuiabá e Vasco, né? Num calor infernal lá, 17 horas na Arena Pantanal. É complicado, né? Aí eu escuto as pessoas falarem assim, o Vasco tem que atacar, tem que jogar pra cima e tal, não sei o quê. Num calor desse, linha alta, complicado, velho. Paiê, vai estar jogando, vamos acabar com o cara no primeiro tempo logo? Então eu não sei o que o Ramon vai fazer, né? De antemão já fala aqui 4-4-2, na minha cabeça, Sebastian e Verratti, Sebastian e Paiê, acho que não vai fazer isso. Mas seria o ideal, colocar deixa o maluco jogar na sua posição, Sebastian, fixo, Sebastian e Verratti. Não quero. Vi aí alguns sites colocando 4-3-3, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Eric Marcos, Paiê como falso 9, eu não gosto da nomenclatura, mas os sites falam assim, e Peck, né? 4-1-4-1 poderia ser, né? Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Paiê, né? E mais um na frente, bagunçado, os sites estão dizendo, eu acho que fica aí entre o 4-3-3 e o 4-4-2, né? Mas vamos só torcer para que, eu sempre venho falando aqui, né? Tem que ser um time que não fique espaçado, como a gente ficou aí contra o Inter, né? Parecia um jogo de totó, cada um numa ponta, né? Tem que agrupar os jogadores, né? Assim joga o Fluminense, assim joga o próprio Bragantino, o Inter jogou assim com o Alan Patrick flutuando, né? Hora cá, hora lá, com jogadores perto dele em superioridade numérica, né? Então, vamos ver o que o Ramon Dias fez, preparou, sendo que mais uma vez nós não temos notícias alguma, nada, o torcedor do Vasco fica à deriva, a mercê de mentiras aí, aleivosias de sites malucos que colocam qualquer coisa, vai ser assim, vai ser assado. Nós não temos um canal, né? E acho que nunca vamos ter. Enquanto a 777 for dona do futebol do Vasco majoritariamente, e a diretoria for omissa, né? Puxando o saco dela, a gente nunca vai ter uma auditoria, fiscalização, briga, no bom sentido, né? Reclamação, para que o time não fique aí disputando sempre série, para não cair para a Série B, né? E o Vasco está aí a 8 jogos de voltar para a Série B, caso não faça uma campanha de campeão, né? Ontem o Santos ganhou vergonhosamente o Flamengo, que entregou o jogo. Flamengo, você entregou o jogo, canalha. E o Vasco, imbecil como escroto, quando os meninos da Gávea morreram lá queimados, o Vasco chegou, não, estamos com o Flamengo, blá blá blá, ninguém está com o Vasco, o Flamengo não está com o Vasco, e o próprio Fluminense não está com o Vasco, né? Podia ter colocado um misto, não colocou só reserva para jogar contra o seu adversário, né? Está jogando diretamente contra o Vasco. Disputa diretamente contra o Vasco, que é o Bahia, né? Bom, os times que subiram para a primeira divisão 2022 para cá, né? Notadamente Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. O Grêmio está lá em cima. De vento e popa, lá em cima, ping-pong, tal, competente. Bahia e Santos agora abriram 6 pontos, 2 do Vasco. Não são tão competentes, mas não são tão incompetentes quanto o Vasco.
Desculpa, eu falei do Santos e não tem nada a ver. O Santos não veio para a primeira divisão. Bahia se afastou 6 pontos do Vasco. E o Cruzeiro, que está ali com 37, também incompetente, mas não tão incompetente quanto o Vasco, né? Então o Grêmio competente, à medida do possível, tem outros times na frente dele, como o Botafogo, né? Palmeiras, Bragantino, né? Flamengo e o Grêmio, né? Passou o Inter, inclusive, né? O Inter que jogou pela divisão no passado. E o Vasco está aí, 6 pontos no primeiro fora do rebaixamento, e a Bahia, que são Bahia e Santos, mesmo assim não passa. Eles teriam mais vitórias, se não me engano, saldo de gols ou número de vitórias do que o Vasco, né? Então não seriam só 6 pontos, seriam 7. Né? Bom, há quanto tempo o Vasco não joga como um time de verdade, como ontem o Palmeiras jogou, e contando com a sorte, né, que o Botafogo foi incompetente para matar o jogo no primeiro tempo, teve 5, 6 chances para fazer 5, 6 a 0 no primeiro tempo, depois veio o castigo. Na verdade eu não digo castigo não, veio o merecimento ao Palmeiras. O Botafogo não foi castigado, o Palmeiras fez a sua parte, né? Recalcitrou no primeiro tempo, jogou mal, levou 3 gols, foi levado 4, 5, 6, como eu falei, e depois um jogador a menos do Botafogo, né? Cedeu aí um empate e a virada, né? Agora veja, o Fluminense, mesmo jogando com menos 1, nunca fica para baixo de time algum. Isso é competência. O Diniz treina com o time com 10 jogadores, joga bem com 10 jogadores. Foi assim, salvo engano, com o Olímpia, não vou lembrar agora. É competência, trabalho, né? Não é à toa que ele só não se deu bem no Vasco, quando foi técnico do Vasco na segunda divisão, porque não tinha material humano. Faça limonada sem limões, não dá, né? Bom, esse esquema aí, nessa situação que eu já falei aí no Vasco, 4-4-2, 4-3-3, blá blá blá. Ah, não quero colocar o Sebastião, porque eu não tenho garantia nele. O Paê tal. Friso aqui. Não sei se o Paê sabe jogar de costas, vamos ver hoje. E se não jogar, é culpa do técnico que não verificou isso. Cadê o Ryan, né? Para ser o substituto do Verrete, já que não gosta do Sebastião. Cadê? Não tem. Não tem. Vamos ver até quando vão aí ficar fazendo Vasco no laboratório, os ratos vão morrer. Os ratos estão morrendo com as drogas sendo testadas no Vasco. Né? Drogas mesmo, no sentido da palavra, né? É complicado, né? Bom, não tem idade, se o jogador for bom. Ele fez um gol contra o Inter no primeiro turno, o Ryan. Podia botar agora, fora também. Ele fez um gol contra o Cuiabá também, né? Ele jogou o último jogo contra o Cuiabá, na Pantanal, garoto novo. Resistiria mais ao calor, né? Mas estamos aí vivendo eras de... Como sempre, né? Estamos vivendo eras de Vasco, da incompetência, da degradação, o torcedor achar que está tudo certo, né? Que hoje só se fala em política, quem vai vencer, Pedrinho, né? Venciano. Lixo para os dois. Só acho que quem estiver na situação aí não vai fiscalizar o digital SAF como deveria, né? Talvez a oposição também entre e não faça nada, né? Queira se adequar à situação, se adeque à situação, não sei. Vamos lá. Paulinho talvez seja titular. Paulo Henrique seja titular na lateral direita, porque no jogo passado ninguém falou nada, estava machucado, por isso o Bambu fez lateral direito, né? Não sei porque o Comita não jogou, blá blá blá, mas não estou aqui para bater palco para maluco dançar. Ramon falou, ele é o técnico, recebe aí fortuna para isso, vamos cobrar e não dizer como ele tem que fazer, porque aqui não fico aí tergiversando, né? Eu tenho meu posicionamento, a gente tem que manter o esquema, né? Paulo Henrique jogou bem, atacando e defendendo. Piton pode segurar um pouquinho mais. Hora um faz uma linha de 3, hora outro faz uma linha de 3. Medel, Léo ou então Maicon, né? Zé Gabriel, Paulinho, Prachedes. Zé Gabriel mais fixo, Paulinho, Prachedes indo e voltando, fazendo stick, vai e volta, né? O quarto homem de meio de campo, se for o 4-4-2, poderia ser ou melhor, a gente tem que pensar nisso aí, né? A gente não tem o Jair para ser o quarto homem de meio de campo, o Marlon está fora, é uma situação também da gente
para pensar, poderia ser o Alex Teixeira? Poderia ser o Alex Teixeira pela esquerda ali, né? Botando o Payet como segundo atacante também pela esquerda e o Peck pela direita, superioridade numérica, tudo é possível, né? O que eu tenho que fazer é agrupar os jogadores, né? Friso, a gente jogou muito bem contra o Bragantino no primeiro turno, massacrando o Bragantino no primeiro tempo, e depois no segundo a gente tiveram os acréscimos e a gente levou o gol, né? Uma cabeçada por ali, Piton, Praxedes, Marlon, Verrete, todo mundo ali, 4, 5, Paulinho fazendo ali a contenção para a bola não sair da esquerda, e a gente poderia ter ali, né, Praxedes, Payet, Eric Marques não, perdão, vamos lá com calma. A gente poderia ter aí, nesse esquema que estou vendo que os sites querem, né? Paulinho Praxedes, Zé Gabriel, Paulinho Praxedes, quarto homem de meio de campo, e aí, mais pela esquerda, o Payet como segundo atacante e o Peck, né? Ali, os dois. Ou então, o Peck como segundo atacante e o Payet mais à frente. Eu não sei o que o Ramon quer. O que eu acho que tem que ser feito é o seguinte, tem que treinar. Eu vou cobrar treinamento disso aí, né? E ali o Alex Teixeira, vamos acabar com o Alex Teixeira, vamos dar chance para ele e tal. A gente não tem peça, não tem Marlon, não tem Jair. Complicado, né? Muito complicado. Bom, na sequência aqui, já para fechar o vídeo, que eu não vou ficar aqui divagando, eu não sei o que ele treinou aí, né? Vou aguardar o jogo, a gente não tem notícias, né? Bom, ontem o Palmeiras massacrou o Botafogo no segundo tempo e o Botafogo foi ridículo, né? Eu espero que o Vasco não seja ridículo assim, o Vasco vem sendo ridículo assim. O Botafogo fez 3-0, deu uma segurada, e o Vasco sempre faz 1-0 e segura. Tem que acabar isso, os times têm que parar, a gente tem que parar de fazer 1, 2, 3 e ficar atrás, né? Essa frase ridícula, a bola pune, não, a bola não pune, o futebol tem 90 minutos. Se você fizer num tempo só, tem um outro. Então o outro time pode fazer no segundo tempo o que você fez no primeiro tempo e melhor, é o caminho, né? Bom, para finalizar aqui, o Vasco tinha que pensar em extirpar a estátua do Romário de São Januário. Ele não merece estar em São Januário. Vem dizendo aí, a torcida do Vasco é uma torcida comum, a torcida boa é a do Fluminense, blá blá blá. A Força Jovem, que é a nossa maior torcida, jamais gostou do Romário. Feeling, desdenha o Vasco, né? E nunca foi vascaíno. E xingou o Boca, xingou os argentinos, e o Vasco está dando guarida. Guarida mesmo, né? Guarida, está dando espaço, e guarida, ficando com ele próximo. São duas palavras iguais, parecidas, mas são com significados diferentes, que cabem as duas para o Vasco. Então o Vasco está dando guarida e guarita ao Boca, e o Romário vai e xinga tanto o Boca quanto o argentino. Fez de propósito? Não sei, para espizinhar o Vasco. Já tinha feito quando disse que não, o Vasco é comum, o torcida boa é do Fluminense. Porra, um pedaço pequeno do mundo. O Fluminense tem, sei lá, não se compara com o Vasco, com torcida do Fluminense. Inclusive, torcida é do Vasco. O Fluminense é um aglomerado de gente. Com todo respeito, há uma grande diferença, né? Então temos aí que tirar a estátua do Romário de São Januário. Ele não é digno para estar olhando para o Dinamite do outro lado. Esse sim, nosso herói. E ao arrepio de falar coisas corretas sempre, né? O Edmundo foi craque dentro de campo. E ele não fala nada contra o Vasco, ao contrário, ele é vascaíno. Então tira a estátua do Romário e bota a estátua do Edmundo lá. Estaremos melhor com o Edmundo em campo, homenageado na estátua, do que do Romário, que não é vascaíno, ok?
Grande vitória hoje, 2-0 ou 2-1. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.